Superação é a palavra mais utilizada para se referir a ele. Paulo Eduardo Kieff Agard, o Pauê, praticava surf desde criança, mas ainda jovem sofreu um acidente no qual perdeu as duas pernas. Mas isso não o impediu de ir adiante. Ele usou a natação e a musculação para apressar a reabilitação e se tornou o primeiro surfista biamputado do mundo. E ainda foi além. Com próteses e fisioterapia, passou a correr e pedalar e virou praticante de triatlo. Formado em fisioterapia, ele faz trabalhos de inclusão social e virou o tema do documentário Pauê, o Passo de um Vencedor, dirigido pelo Fábio de Souza Campellini. Para falar sobre o filme e a história do Pauê, os dois vieram conversar com a gente aqui no Terra. Obrigada, Pauê, e obrigada, Fábio, pela presença de vocês aqui para falar sobre o filme. Obrigado, Mariana. Prazer, obrigado. Gente, vamos começar com o Pauê. Pauê, eu queria que você contasse para os nossos internautas qual foi a sua história, como que aconteceu o seu acidente, quando foi? Bom, o meu acidente aconteceu no ano de 2000. Eu atravessava uma linha férrea em direção a uma academia bem próxima de casa, essa linha estava desativada na época. O acidente aconteceu à noite, por volta de umas 8h30 da noite, já noite fechada. E eu fui surpreendido por uma locomotiva que transitava num local que não deveria estar passando o trem. Foi um acidente muito rápido, de imediato tive a amputação de parte das duas pernas e passei por momentos críticos de internação, foram 58 dias no hospital, momentos assim que eu recordo não como trauma, mas como uma passagem dolorosa. Dali em diante tive com certeza grandes surpresas sobre a minha vida. Que ano que foi isso? Isso aconteceu no ano de 2000. Tinha 18 anos de idade. E você já surfava naquela época? Como é que era? Sim, eu era não só praticante do surf, competia, gostava de estar envolvido com a modalidade e gostava do esporte como um todo. Tanto é que no dia eu estava numa academia, estava praticando musculação e voltei para casa para buscar meu equipamento de natação por causa de um colega que estava nadando, pediu para eu nadar com ele. O esporte sempre foi muito presente na minha vida. Meus pais me educaram com a consciência de que eu deveria praticar esporte, praticar uma atividade física, até porque o esporte induz a isso. A questão da garra, da vontade, da perseverança, da coragem, estimula esses valores. Eu mal sabia que um dia eu iria precisar disso. Fábio, conta pra gente, como é que se deu esse encontro de vocês dois, você com o Pauê? Como é que surgiu a ideia de fazer esse documentário sobre a história dele? Eu já conhecia a história do Pauê, né? Por coincidência, eu também moro no litoral, moro a 2 quadras de onde foi o acidente. Então, na época do acidente, todo mundo da cidade, do bairro ficou sabendo, né? Mas, enfim, na época também já trabalhava com isso, mas nem me passou pela cabeça produzir um documentário. Eu estava muito mais focado em outras áreas do audiovisual, né? Há cerca de 5 anos, quando o Pauê lançou o livro dele, eu fui no lançamento do livro dele e conheci ele pessoalmente, né? E ali já teve uma sintonia na conversa e aí a gente, não vou dizer nem que foi um convite meu, nem um convite dele, né? A gente arquitetou e chegamos a essa conclusão, vamos fazer um filme dessa tua história, né? E ali tem 5 anos que surgiu essa ideia de fazer o filme. Está finalmente nascendo. Com 5 anos de gestação de um filho. Um sonho antigo meu. Sonho antigo dele, eu, na verdade, acho que produzi o livro, escrevi o livro eu tinha vontade de fazer antes do filme. Acabou até por questão aí do destino e encontrei no lançamento do livro, né, o Fábio. A pessoa que ia fazer o teu filme que você queria. Exatamente. Então vamos ver agora algumas imagens desse filme do Pauê. Tá aí as imagens do Pauê, o Passo de um Vencedor. Eu queria saber do Fábio, como é que foi a captação das imagens, assim, o que a gente pode encontrar no documentário? Bom, nós tivemos aí 3 anos de captação de imagens, né? Quando nós começamos o processo do documentário, a ideia era fazer um
um filme até em função de uma prova que o Pauê ia correr e acabou, por algum motivo, a gente não seguimos essa linha. E aí optamos em fazer o documentário pela narrativa da palestra do Pauê, né, que é uma das profissões dele, né, e que o documentário é uma extensão dessa profissão dele, né, e que as pessoas contassem a história do Pauê, além dele mesmo, né, e são várias pessoas do Brasil, né, então tem depoimentos não só de familiares, tá, quanto de personalidades do Brasil inteiro, Gabriel Pensador, Carlos Bulli, e para isso a gente fez algumas viagens. Logo no começo do processo surgiu a oportunidade de gravar o Pauê em Fernando de Noronha, né, tivemos lá onde ele pôde surfar, que já é a atividade dele, e queria praticar novos esportes, que foi uma novidade, onde ele acabou mergulhando, fazendo um mergulho em Fernando de Noronha. O batismo. O batismo dele, né? Então, existe uma beleza de um cenário natural no documentário, em função das atividades esportivas que o Pauê pratica, né, e que é o forte na vida dele, né, que deixa o documentário com uma cara muito bonita. Né? Ah, não, aquelas imagens da praia, dele surfando, são imagens sempre, muito bonitas. Eu queria saber do Pauê, eu vi vários arquivos, várias imagens de gente falando de você e elas falam de você com muita admiração. Não, eu já vi vários arquivos assim. E você serve de inspiração para muita gente, né? Essas suas palestras e tudo. Como é que estar nesse papel? É difícil responder, mas assim, cada situação é uma situação diferente da outra, né? Eu vou falar que, sinceramente, vivo surpresas até hoje. E ao longo aí desses 13 anos, né, com essa nova vida que eu passei a ter, eu descobri muita coisa também. Principalmente em questão, né, sobre o fato de não ter as duas pernas. Quando você pensa numa situação como essa, talvez num primeiro momento você para no tempo e se coloca na mesma situação e fala, se fosse eu não conseguiria. Primeira coisa, muita gente ouça esse tipo de reflexão. Com certeza é uma situação assim difícil também de ser respondida, porque só vivendo para saber. A minha primeira interpretação de posicionamento para o mundo foi imaginar de que forma que eu seria, de que forma que eu me comunicaria com as pessoas. E isso foi muito baseado na questão, o que o mundo espera de mim? Eu comecei a me questionar. E eu comecei a levar em consideração que o mundo ele não está preocupado com a minha tristeza, com a minha depressão e com meus momentos difíceis. O mundo está esperando resposta. Todo mundo está esperando uma resposta. O mundo ele espera de você algo que você possa contribuir, trazer para ele de especial. E eu vi que eu poderia trazer algo especial na medida que eu conseguisse ser eu mesmo. Na minha equivalência, conseguisse me equiparar, buscasse meu próprio equilíbrio, conseguisse atingir minha própria performance, não performance somente do esporte, mas as minhas atividades, encontrasse, né, meu êxito naquilo que eu me dedicasse. Então eu comecei a pensar comigo, minha vida vai ser de acordo com o meu posicionamento, da forma que eu me posicionar, né, na vida. Eu comecei indiretamente a dar palestras. Foram convites que surtiram desde no início mesmo, indo visitar algumas pessoas que passavam por situações parecidas. Me sentia assim super sem saber o que falar, porque era muito complicado, mas ao mesmo tempo, quando eu saía de lá, daqueles lares, dos hospitais, algo me deixava mais forte. Eu sentia que tinha uma missão, algo a mais. E ali sentia que além de atleta, tinha outra coisa em você. Uma coisa encarnada pela situação que eu estava ali, que eu tinha que contribuir com o mundo, né? E aquilo vinha como oportunidades, como janelas. Eu podia também recusá-las. E eu fui vivendo, fui descobrindo, fui entendendo e me sentindo, como que eu me colocava para cada uma. As palestras vieram desencadeadas por isso. Eu lembro um patrocinador meu que me convidou na época, queria me patrocinar para fazer... Na verdade, eu fui em busca disso, eu fui contratado para fazer uma palestra no sul do país. E cheguei lá e fiz a palestra. No final, mal terminou a palestra, ele veio na minha direção e falou assim, eu quero te contratar. Aí eu, muito novo ainda, falei assim, mas não dá para o senhor me contratar, porque eu sou atleta, então você tem que me patrocinar. E ele olhou para mim e falou assim, não, você não está entendendo, eu quero te contratar para fazer palestras. Em contrapartida, eu te patrocino. Aí eu falei assim, e aí, pô, me convenceu. Só que eu não tinha ainda aquela interpretação de que eu conseguiria me estabelecer em outras atividades. E quando eu vi, acho que o meio da comunicação, com as atividades sociais, com o esporte,
foram situações que se completaram e se completam até hoje. Então hoje eu consigo ver que muitas das coisas que eu plantei, né, lá atrás, eu estou vivendo, mas não somente vivendo, eu estou descobrindo. Porque aquele acidente todo moldou essa pessoa que você é hoje, né? E assim, essa pessoa inspiradora que é. E, Fábio, como é que ele inspirou você? Muito, muito. Até correr ele tá. Até correndo eu tô, né? O que ele falou é fato, né? As pessoas durante esses 5 anos, vou falar específico que trabalhavam na equipe do documentário, todas elas foram transformadas de alguma forma, né? Pela convivência, por atitudes. O Sérgio, uma pessoa que trabalhava comigo no começo do processo do filme, né, tinha 120 quilos, hoje está correndo meia maratona. Né? Ontem eu corri minha prova, a minha primeira. Mas assim, eu acredito que de alguma forma as pessoas elas param para pensar, refletir sobre a vida delas. E é isso muito que eu provoco, né? Assim, é a reflexão. E o filme tá com essa cara, né? O filme não é um filme de autoajuda. Né? O filme, a gente conta essa história, né? E quem convive com essa história fala, meu, por que eu tô aqui parado? Por que eu tô com esse probleminha? Cada um tem o seu problema na sua dimensão, né? Mas não precisa ficar ali com aquele problema remoendo, né? Dá a volta por cima, né? Ele fala muito bem que tem a música do Gabriel, que está no filme do Gabriel Pensador. Se tem a pedra no meio do caminho, dá a volta, pega impulso nela e vai adiante, né? Isso é muito bem colocado. A pedra no caminho pode ser um diamante. Pode ser um diamante. Pode ser que lá atrás, pode ser que te adiante. Eu acredito muito nesse tipo de teoria. Eu acho que a gente, o tal do vitimismo que toma conta muito das pessoas e faz delas pessoas estagnadas. Eu acho que atualmente a gente chamaria de hashtag do mimimi. A hashtag do mimimi. Exatamente. E tem muito, né? Tem muito. Eu acho que a gente não pode esperar por um milagre, a gente tem que fazer acontecer. E muitas das coisas que dão certo partem da gente. A gente não tem consciência do quanto que nós somos responsáveis pelas nossas próprias histórias, pelas nossas próprias realizações de sonhos, né? E eu vivi na pele por conta de uma aprovação. Eu não busquei por esse acidente, mas descobri através dele que eu tinha que me colocar em prática algumas coisas. Por quê? Porque eu precisava de confiança. Todo o potencial que você tinha, acho que fluiu naquele momento, né? Exatamente. Na verdade, a gente mostra isso no filme, né? Não existe uma transformação com o acidente. Né? O Pauê já tinha isso. Já tinha isso nele, né? Foi só... Os amigos de infância contam isso. Catalisou, né? Estimulou. Os amigos de infância falam isso. Como eles descrevem o Pauê, como ele era, é o Pauê de hoje. Entendeu? Se bem que andaram falando umas coisas não muito verdadeiras a respeito. Não, tem coisas que a gente nem colocou no ar ali, nem colocamos. Muita gente usa a palavra superação para te definir. Assim, eu ouço isso, vi isso assim, em muitos textos, tudo é superação. Essa palavra te define? Como você define essa palavra? Eu me defino como uma pessoa de bem com a vida, que acredita na questão de praticar o bem, fazer o bem, que indiretamente você canaliza, né, ao seu redor situações afins. Eu acho que a superação ela é muito por conta da minha luta em questão ao que houve comigo. Logicamente que superar é algo que eu gosto muito, mas talvez assim... A palavra, sim, ela tem muito link comigo, não só superação, mas motivação. Eu gosto de sempre estar vibrante, vivo, alegre, feliz. Isso me aguça, assim, me deixa cada vez maior.